Julgamento final e a condenação eterna é o que nós vamos ver nesta videoaula. Semana passada nós falamos sobre a batalha final de Gog e Magog e ficamos de dar continuidade nesta videoaula, tratando-se agora do julgamento final, o julgamento, a condenação eterna. Luiz, essa videoaula promete, né? Bom dia, Deus abençoe nossa aula. Olá, pastor Genival, olá, queridos ouvintes, vocês que todos os sábados acompanham aqui nessa série de vídeos do canal É Tempo de Oração, a playlist Apocalipse, onde o fim é o começo. Hoje, como o senhor bem disse, é uma temática muito interessante a respeito do juízo final. Aliás, é um grande acontecimento, né? Depois da primeira vinda de Cristo, a sua morte e ressurreição, depois nós temos a volta de Cristo na segunda vinda e o juízo final. São os três grandes eventos muito esperados aí pela humanidade, tanto por aqueles que creem na palavra, até por aqueles que não creem, mas que já ouviram falar, são curiosos a respeito desse tema do juízo final. Sobre essa temática, né, nós já havíamos falado a respeito de Gog e Magog, a grande batalha, aliás, a última das grandes batalhas, e ficou para essa nossa live falar a respeito deste juízo. E aqui, pastor Genival, há muitas controvérsias, muitas. Nós vamos ter aqueles que vão interpretar que existem vários tipos de julgamento, não só aqui no juízo final, né? Nós teremos aí os pré-milenistas, dispensacionalistas, que vão dar uma interpretação aqui de 3 a 7 julgamentos. Nós temos o Tribunal de Cristo, o julgamento das nações e também o juízo final. Seria aí para a corrente que defende o dispensacionalismo, eles vão entender que pelo menos 3 julgamentos haveriam. Faz sim um pouco de sentido, nós vamos compreender daqui a pouco. Por quê? Se nós compreendermos e aceitarmos que teremos um arrebatamento pré-tribulacionista, nesse primeiro arrebatamento já teria que ter um juízo de prelação. Já teríamos que ter uma análise prévia de quem que seria salvo ou não, né? Como assim ter um outro julgamento final? Mas se para que tenha um arrebatamento, também tem que ter um certo juízo, uma certa análise para saber quem serão os salvos nesse arrebatamento ou não. Na distribuição de galardões, também teríamos que ter um certo julgamento. Então, assim, é realmente uma temática bem complicada em relação a algumas correntes e interessante em relação a outras. Mas vamos lá, para o livro Apocalipse, onde o fim é o começo. Nós trouxemos aqui neste livro, que foi escrito por mim, pelo pastor Genival, em que nós trouxemos as interpretações dentro da escatologia bíblica do livro do Apocalipse. Então, você que já adquiriu, abra ali nas suas páginas de número 171, nós vamos ler a partir aí do último parágrafo, que trata a respeito do juízo final. E ali também já vai ter o texto bíblico, por isso que nós vamos já direto para o texto do livro Apocalipse, onde o fim é o começo. Então vamos lá. João, a partir do versículo 11, vê um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu. Tal visão aponta a grandiosidade do Deus Altíssimo, o julgamento final e a condenação. Vejamos aqui. E vi um grande trono e o que estava assentado sobre o trono, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e cobriram-se os livros, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, o livro da vida. Então aqui já começa o mistério, né, Luiz? É verdade, pastor. Pode falar. Antes de eu dar continuidade na leitura, a respeito dessa visão que João tem
deste grande trono branco, né, e daquele que está assentado para julgar, Daniel também teve uma visão muito semelhante à de João. Nós já vimos em lives anteriores essa simetria que há em revelações dos profetas maiores e menores em relação a eventos que estão descritos no livro do Apocalipse. E essa visão de Deus, do Senhor, do ancião de dias, assentado no trono, também é lida, é vista por Daniel, nós vamos ver daqui a pouquinho. Mas, por enquanto, você pode dar continuidade à leitura aí para a gente. Muito bem, então vamos para a página 172, que diz assim: E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mal os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado, escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo e enxofre. Apocalipse, capítulo 20, do versículo 11 ao 15. Foi lançado no lago de fogo. E aí, pastor Genival, como eu falei, né, lá no livro de Daniel, se eu puder até abrir para aqueles que nos acompanham, Daniel, capítulo 7, ali a partir do versículo 9, Daniel vai ter uma visão muito semelhante a esta que nós tivemos aqui em Apocalipse capítulo 20. Daniel 7, versículo 9. Depois nós vamos tecer os comentários a respeito. Mas vamos lá em Daniel para ver qual foi a visão que Daniel teve após ver quatro grandes animais, após Daniel ver quatro grandes animais assustadores. Aliás, o quarto animal mais assustador de todos. Nós já falamos a respeito dessas visões de Daniel, a visão do Império Babilônico, Medo-Persa, Grego e Império Romano. E após esse quarto reino, Daniel ele tem uma visão do ancião de dias. Lá diz assim, versículo 9: E continuei olhando, até que foram postos uns tronos. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos. E um ancião de dias se assentou. E a sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã. E o seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Então, Daniel está tendo aqui a visão do trono de Deus e do seu trono. Versículo 10. Um rio de fogo manava e saía de diante dele, diante do trono. Milhares de milhares o serviam ao ancião de dias, a Deus. Milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. Então veja, olha que interessante, né? Lá na época de Daniel, antes de Cristo, ele já tivera a visão do que seria visto também por João, do que se trataria a respeito do juízo final, em que assenta-se o ancião de dias em seu trono, assenta-se em juízo e abre-se livros. A Bíblia, a palavra de Deus, ela traz a versão ou traz a indicação de vários livros. Não existe só o livro da vida, existem vários livros. É o que diz tanto em Daniel quanto no livro do Apocalipse. Abriram-se os livros e também o livro da vida. Em relação a isso, pastor Genival, voltando agora para o texto, né, feita essa curiosidade, por que os dois tiveram essas visões, vamos tecer comentários a respeito de cada um dos versículos. Logo no versículo seguinte, né, ali de Apocalipse capítulo 20, já no versículo 12, João vai dizer que viu mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros.
e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. Nós já falamos a respeito da ressurreição, nós já falamos a respeito do milênio, nós falamos a respeito dessa controvérsia a respeito da primeira ressurreição para aqueles que viverão, para aqueles que reinarão no milênio, e a segunda ressurreição ao final do milênio. Só que nós temos ainda aqui, pastor Genival, um outro evento, que é os mortos, o mar dando os seus mortos, os mortos que nele havia, a morte e o inferno dando os mortos que nele havia, para que fossem julgados cada um desses mortos segundo as suas obras. E aí surge aqui já uma pergunta de cara. Inclusive foi feito uma pontuação na nossa live sobre o milênio, que está interessantíssima. Quem não assistiu, volta lá para assistir a live sobre o milênio. Mas lá eu fiz uma ponderação a respeito daquilo que eu pensava a respeito do milênio. Sobre a ressurreição, que a primeira ressurreição seriam para aqueles martirizados pela pregação do evangelho. E a segunda ressurreição seriam os demais. E aí haveria uma certa divergência. Esses demais são quem? São os ímpios. São outros cristãos que, embora tivessem aceitado o Senhor como seu único Senhor, Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, porém não foram martirizados. E aí fica essa pergunta. Só que agora no julgamento, os mortos são entregues pelo mar e pelo inferno, pelo mar, pela morte e pelo inferno, para serem lançados no lago de fogo. Ora, seria aqui uma terceira ressurreição? Se compreendermos a primeira ressurreição como os martirizados e a segunda ressurreição para os salvos e não para os ímpios, nós poderemos compreender aqui no juízo final que não haveria uma ressurreição dos ímpios, e sim que esses ímpios, as almas dos mortos, são trazidas diante do trono para julgamento. Não haveria sentido de que os ímpios ressuscitassem, razão pelo quê? Então, eles são entregues como mortos. A Bíblia fala mortos, não fala em ressurreição, fala em mortos. As almas, os mortos, eles são trazidos diante do trono para julgamento. Então, teríamos uma primeira ressurreição para os martirizados, uma segunda ressurreição para os salvos não martirizados, e os ímpios, esses seriam entregues. E aí você pode dizer que seria uma terceira ressurreição? Ao meu ver, não é uma terceira ressurreição, só são duas ressurreições. Aqui seriam os mortos, não são ressuscitados, não são vivos, são os mortos que são trazidos para diante do trono para serem julgados. E aí, há uma outra observação ainda, pastor Genival. Eu entendo que os justos já foram, inclusive, julgados. Eu entendo que neste ponto, em que todos chamam de juízo final, os justos já foram julgados. Por isso que eu não divido em 3 julgamentos. Um pré-julgamento no arrebatamento, um julgamento depois da segunda vinda de Cristo para Garladões e depois o juízo final. Eu acredito que os justos já são julgados anteriormente e no juízo final é para verificar as obras que foram feitas, e aqui já é um juízo para condenação. Condenação de quem? Dos ímpios, dos mortos, que foram entregues por quem? Pelo mar, pela morte e pelo inferno. Então, assim, aqui não está falando, e os ressuscitados foram levados diante do trono. E os céus, os ares, o seio de Abraão entregou os seus mortos. Aqui não fala, aqui fala literalmente inferno. A morte e o inferno entregam os seus mortos para serem julgados. Então eu entendo que há julgamentos anteriores para os salvos e há esse julgamento final para os ímpios. Ok? Eu já estou falando antes, né? Da outra vez eu falei minha posição ao final das correntes. Aqui eu já estou falando antes, para que ao ser explicado você possa tentar raciocinar juntamente com aquilo que eu falei. Então vamos lá, no livro... Já que você falou o seu, eu entendo... eu entendo de que nesse juízo final todos ressuscitarão.
Teve a entrega do galardão para os justos, a entrega do galardão para os justos, galardão pequeno, grande, foi entregue. Teve direito, está na fila, está lá, recebeu. E nesse juízo final, todos vão ressuscitar. Como que essas almas vão vir do mar, lá do inferno, e vão vir para cá? Eu não sei, mas todos, baseado em quando Paulo ele diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, eu entendo de que esse juízo final é a ressurreição de todos. Entendo também de que dentro desse julgamento, juízo final, tem as pessoas que vai ser aberto o livro de obras. Então, quando for aberto todos esses livros de obra, então eu entendo também de que ainda tem gente aí que vai passar para o lado de cá, vai passar para o lado direito, vai passar para a direita de Deus. Entendo de que os da esquerda é condenação, não tem como, porque ali é uma prestação de contas, eles vão, nesse juízo final, é para provar por que eles estão sendo lançados no lago de fogo e enxofre. Vocês estão sendo lançados, está aqui, ó, as obras, o que vocês deixaram de fazer, o que vocês fizeram, vai ser prestado conta. Então vocês estão sendo condenados. Pronto, como é juízo final, não tem choro, não tem vela. Foi. E aí todos ressuscitarão para essa prestação de contas. Eu entendo assim. Uma visão bem interessante, inclusive coaduna com a visão dos dispensacionalistas, né? Então, assim, falou, o senhor é um dispensacionalista em relação ao tema juízo final. Como nós faremos aqui a leitura das possíveis interpretações a respeito do juízo final, depois eu vou perturbar o senhor, vou dar umas cutucadas aí no senhor, porque tem alguns problemas em relação a essa visão dispensacionalista. Primeiro, a quantidade de julgamentos. Já é uma problemática, porque se eu sou arrebatado, tese dispensacionalista, ela acredita no arrebatamento pré-tribulacionista. Embora eu sei que isso também não é pré-tribulacionista, isso é pós-tribulacionista. Mas a tese dos dispensacionalistas, em sua grande maioria, eles são pré-tribulacionistas. Eles acreditam no arrebatamento secreto, só que para esse arrebatamento secreto já teria que ter um juízo. Já teria que haver um juízo. E aí, para que vai ressuscitar depois, se já teve um juízo antes? Para que é um juízo final se já teve um juízo antecedente? Me refiro aos santos. Nós vamos entrar nessa discussão daqui a pouco. Então não saia dessa live, assista até o final que eu falei. A live de hoje tem bastante coisa interessante. Vamos lá. Livro Apocalipse, onde eu fiz um começo, página 172. Você que ainda não adquiriu este livro, nós vamos ter aqui nas descrições deste vídeo o link para que você possa estar adquirindo esse livro no formato e-book ou PDF. E também o contato do pastor Genival para poder fazer a aquisição do livro físico. Você que gosta de ter papel, né, o papiro aí para que você possa fazer as suas anotações, suas marcações. Então é só entrar em contato com o pastor Genival que esse livro será enviado fisicamente para você. Tá bom? Vamos lá no texto do livro. Evento semelhante é descrito por Daniel depois da visão do último e mais terrível animal dos 4 vistos já revelado a ele. Daniel também vê tronos e um ancião de dias que se assenta num trono de chamas de fogo, cujas vestes eram brancas como a neve e os cabelos puros como a lã. Assim como visto no livro de Daniel, o evento descrito em Apocalipse capítulo 20 retrata o Deus Todo-Poderoso, agora não mais em misericórdia, mas em juízo. O livro do Apocalipse, assim como o de Daniel, retrata a abertura dos livros, cujo teor pautará o julgamento final, dando destaque para o livro da vida. Veja que o juízo final importará numa verdadeira individualização e dosimetria para além do julgamento sobre a vida ou a morte eterna. A interpretação do juízo final, a depender da corrente escatológica que se siga, importará em conclusões diversas,
principalmente no que se refere ao momento e à quantidade de julgamentos, como veremos. Amilenismo e pós-milenismo. Para os defensores desta corrente escatológica, o juízo final ocorrerá imediatamente após a segunda vinda de Cristo e importará no julgamento único, geral e definitivo de todas as pessoas. Pré-milenismo histórico. Para os adeptos desta corrente, teremos 2 julgamentos. O primeiro na segunda vinda de Cristo e o segundo após a batalha de Gog e Magog, ao fim do reino milenar e literal de Cristo na terra, o juízo final. Pré-milenismo e dispensacionalista. Os dispensacionalistas tendem a dividir em vários julgamentos. Alguns deles chegam a defender até 7 julgamentos. Porém, é mais comum a tese de que haverá 3 julgamentos diferentes, sendo eles o julgamento por ocasião do arrebatamento da igreja, no arrebatamento secreto da igreja, que segundo essa corrente escatológica, ocorrerá na primeira fase da segunda vinda de Cristo. Haverá o julgamento das obras dos salvos, conhecido como Tribunal de Cristo, onde os servos receberão galardões. Julgamento de judeus e gentios no final da grande tribulação. Na segunda fase, na segunda vinda de Cristo, segundo esta corrente, após 7 anos de tribulação, haverá o julgamento de judeus e gentios e servirá para determinar a participação do reino do milênio, do reinado do milênio. Esse julgamento é conhecido como julgamento das nações. E julgamento geral dos ímpios após o milênio. Esse julgamento ocorrerá após a última revolta de Satanás, que se dará ao fim do milênio. Esse será o juízo final, o julgamento do grande trono branco. Para muitos dispensacionalistas, nesse julgamento, além dos anjos caídos, apenas os ímpios serão julgados, num julgamento exclusivo para a condenação. Para outros, porém, os santos que morrerão durante o milênio também serão julgados. Não obstante as divergências interpretativas, há, porém, um consenso escatológico de que, após o juízo final, se iniciará o estado eterno, com os ímpios condenados eternamente ao lago de fogo e os santos reinando com Deus no novo céu e na nova terra. Vamos fazer agora uma análise a respeito de cada uma dessas correntes, né? Então, o amilenismo e o pós-milenismo, nós já falamos que o amilenismo e o pós-milenismo, eles interpretam da seguinte forma, que o milênio já iniciou para o pós-milenismo e está em ascendência, até que haja um reino, um milênio, que será entregue ao Pai, pelo Filho ao Pai. E o amilenismo, nós já vivemos no reino, nós já vivemos no milênio, na sua integralidade. Então, para estes, o juízo final ocorrerá imediatamente após a segunda vinda de Cristo. Por que isso? Porque eles não dividem as duas guerras, eles não dividem Gog e Magog com Armagedon. Para esses, é uma única guerra. Então, o milênio, então quando a gente faz a leitura dos capítulos 19 e 20 do Apocalipse, na visão milenista e na visão pós-milenista, os eventos que você tem seria a segunda vinda de Cristo, o milênio já estão vivendo, então você não teria o milênio para você ainda viver aqui na Terra, porque você já estaria vivendo o milênio. Gog e Magog é junto, e aí na segunda vinda de Cristo você já tem o julgamento final, o juízo final. Então, para estes defensores dessa corrente, o juízo final ocorre imediatamente após a segunda vinda de Cristo, importa no julgamento único, geral e definitivo de todas as pessoas. Pensamento dessas duas correntes. Para o pré-milenismo histórico. Pré-milenismo histórico é mais ou menos a tese que o pastor Genival tem, né? Que ele é pós-tribulacionista, que é uma tese que se enquadra muito mais aqui na questão do pré-milenismo histórico.
Pré-milenismo são aqueles que acreditam que o texto bíblico, conforme ele está escrito, ele acontecerá ali de forma sequencial. Tem a segunda vinda, a ressurreição, Armagedon, milênio, depois do milênio Gog e Magog e o juízo final. Então, para esses, para os pré-milenistas, ou seja, arrebatamento e grande tribulação antes do milênio literal, teremos dois julgamentos. O primeiro, na segunda vinda de Cristo. Então, Cristo vem ao final da grande tribulação. Então, ali nós já teríamos um julgamento. Então, esquece ainda a tese dos dispensacionalistas a respeito do arrebatamento secreto, que são duas, tá? Porque não tem, para os pré-milenistas históricos, não tem essa questão do arrebatamento secreto antes da grande tribulação. E sim um único arrebatamento ao final da grande tribulação, que é na segunda vinda de Cristo. Então, para esses, o primeiro julgamento é ali, porque a igreja está subindo a encontrar nos ares com Cristo, certo? E o segundo, após a batalha de Gog e Magog. Então, tem a segunda vinda de Cristo, a ressurreição dos santos, ali já há um julgamento para saber, inclusive, quem vai passar o milênio com Cristo ali, etc. E também, após o milênio, após Gog e Magog, nós teremos o julgamento final, que é o juízo final. Para os pré-milenistas dispensacionalistas, os pré-milenistas dispensacionalistas, a diferença para o pré-milenismo histórico é que eles creem que haverá um arrebatamento secreto antes da grande tribulação. E aí, como a segunda vinda de Cristo seria dividida em duas partes, para estes, já na segunda vinda, nessa primeira parte da segunda vinda, nós teríamos um arrebatamento secreto, ali já teria que ter um julgamento. Então, por isso que para os pré-milenistas dispensacionalistas, pelo menos 3 julgamentos nós teríamos. Um para o arrebatamento, um para a segunda fase da segunda vinda de Cristo, que é inclusive também para poder viver o milênio, etc. E teríamos o terceiro julgamento, que é o juízo final. Então, pelo menos 3 julgamentos para os dispensacionalistas. E tem outros dispensacionalistas que vêm até 7 julgamentos. Ok? Dentro do dispensacionalismo, né, aí nós colocamos aqui no texto do livro Apocalipse, onde o fim ao começo, nós teríamos o primeiro julgamento, o julgamento por ocasião do arrebatamento da igreja, como eu falei, que seria o tribunal de Cristo. Nós teríamos o julgamento dos judeus e gentios no final da grande tribulação. Lembra que eu falei que os dispensacionalistas creem que a segunda parte da vinda de Cristo ocorre após a grande tribulação? A primeira parte, arrebatamento secreto antes da tribulação. Segunda parte, após a grande tribulação. Aqueles que se converterem durante o período da grande tribulação, lembra? Arrebatamento pré-tribulacionista, a igreja já subiu, porém, ainda ficaram alguns, e aí haverá pessoas que irão se converter durante o período de grande tribulação, e os judeus. Então, para estes, haveria um segundo julgamento para essas pessoas que se converteram durante a grande tribulação e para os judeus. E também nós teríamos o terceiro julgamento, que seria o julgamento geral dos ímpios, após o milênio. E aí nós teríamos aquela divergência, se o juízo final seria apenas para os ímpios, ou se seria um julgamento, um juízo final para todos, certo? E aí nós fechamos o texto, né? Não obstante as divergências interpretativas, o consenso é que após tudo isso nós teremos um juízo final, estabelecimento de um estado eterno, os ímpios sendo condenados ao lago de fogo e os santos sendo reunidos com Deus no novo céu e na nova terra. Essa é a esperança que todos nós temos, independentemente da corrente escatológica que se siga. Porém, há algumas problemáticas, como eu falei com o pastor Genival, nós estamos aqui analisando, também estamos aqui fazendo esse estudo de texto, né? Que é a questão de a gente ter vários julgamentos para os santos. Não é nem questão de julgamentos para os ímpios, porque os ímpios não participariam do julgamento ali, digamos assim, do arrebatamento, né? Haveria apenas uma seleção, digamos assim, as ovelhas de um lado e os bodes do outro. E aí haveria ali o arrebatamento, não haveria realmente um julgamento, né? Não precisaria abrir livros ali. Eles seriam arrebatados nessa tese dispensacionalista. Não é formado um tribunal, né? Não é feito um tribunal. É feito um tribunal, exatamente. Já aqueles que foram arrebatados, eles teriam segundo
um segundo julgamento na segunda parte da segunda vinda, para passar o milênio. Ora, se eles já foram considerados salvos, aptos a serem arrebatados, todos esses foram considerados aptos a serem arrebatados, bem, estariam aptos a participarem do milênio, se o milênio é para todos os salvos, como é nesse entendimento dispensacionalista. Então nós teremos uma problemática aqui. Mas que julgamento? Esses mesmos santos seriam julgados? Ou é o remanescente que seria julgado? E aí você tem essas divergências. Alguns vão dizer, não, esse segundo julgamento, as pessoas vão passar por apenas um julgamento, que é o primeiro arrebatamento. No segundo, seriam só os judeus e aqueles que se converteram durante a grande tribulação. Então não haveria dois julgamentos para a mesma pessoa. Não faria sentido. Então, apenas esse julgamento de quem se converteu, quem aceitou Jesus Cristo durante a grande tribulação, ou os judeus que estariam ainda endurecidos, né, nesse período. E depois nós teríamos o juízo final. E aí que tem a problemática. Seria a mesma linha de raciocínio. Se eu já tive um julgamento lá no arrebatamento, ou se eu sou pré-milenista histórico, e eu creio que já houve um julgamento ali na segunda vinda de Cristo, no final da grande tribulação. E eles já foram julgados, já estão aptos a passar o milênio. E haveria de novo um outro julgamento dos santos ali. E é por isso que alguns vão defender, não, o juízo final é apenas para os ímpios. Né? E aí você tem essas divergências de interpretação. Mas, como foi dito no livro, isso aqui não vai. Isso aqui não é para afastar de nós a esperança de que se iniciará um estado eterno, no novo céu e na nova terra. Né? E, inclusive, pastor Genival, não me recordo de estar aqui no livro, mas ainda há um entendimento, ainda há uma concepção de que nós passamos por julgamento assim que nós morremos. Há pessoas que interpretam da seguinte maneira: não haverá um único dia de juízo final. Os mortos já são levados para julgamento e ficam ali aguardando, eles já são julgados e ficam ali aguardando para que sejam ressuscitados no dia do juízo final, mas não por um julgamento, uns para serem lançados no lago de fogo e enxofre, e outros já teriam sido julgados para serem arrebatados, passarem o milênio e serem levados para o novo céu e a nova terra. Eu tenho esse pensamento, né, justamente do pós-tribulacionismo. É um pensamento, é um entendimento, eu fico mais tendencioso a esse. Não visto camisa, não compro esse partido, porque a gente está estudando. E aí a gente fica mais tendencioso a um. Que logo após esse pós-tribulacionismo, que antes do milênio tem esse tribunal de Cristo, que é a entrega de recompensa. Ele não é um tribunal para julgamento. Você foi condenado, você vai ser condenado. Ali não tem ímpio. Tem os que ressuscitaram ou os que foram arrebatados, que estão pegando a recompensa para reinar com Cristo e julgar com Cristo no juízo final. Aí sim, ressuscitam todos para... Aí já faz todo sentido. Aí faz todo sentido. Eles já foram julgados e agora eles... aí faz todo sentido. Se eu puder até colocar na tela, em Daniel capítulo 7, queria fazer a leitura de novo para que vocês possam entender essa última tese que eu levantei a respeito de que quando a pessoa falece ou morre, já haveria um pré-julgamento ali, já no falecimento dela. Ok? Por que eu estou dizendo isso? Porque para as visões de Daniel, o quarto animal seria o Império Romano. Para Daniel, o quarto animal, para Daniel não, para... Né, a grande maioria dos pesquisadores aí que classificam as visões de Daniel seria Babilônia, Medo-Persa, grego e romano. Após a visão deste quarto animal, é que Daniel tem uma visão. Incrivelmente, pastor Genival, depois ele volta a falar do quarto reino. ele do meio, ele está falando da visão dos quatro animais, de repente ele tem a visão do juízo final e de repente ele volta para o quarto animal de uma forma surpreendente. Aí a gente fica pensando assim, o que ele quis dizer com isso?
Por que ele teve essa visão no meio do quarto reino? Então vamos lá, Daniel capítulo 7, versículo 9. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos. Não, vamos voltar um pouquinho, versículo 8, só para você entender o contexto. Ele está falando aqui do quarto animal. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu um outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos. Então ele está vendo o quarto animal, um chifre pequeno que arranca os outros 3 primeiro, e tem olhos e fala abominações, fala grandes coisas. E ele continua olhando, não é nem outra visão não, pastor Ginemal, é na mesma visão, na mesma visão do quarto animal. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos. E um ancião de dia se sentou, e sua veste era branca como a neve, e o cabelo de sua cabeça como a pura lã, e o seu trono era de chamas de fogo, e suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam, milhões de milhões o assistiam diante dele, e assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. É como se começasse ainda no quarto reino um julgamento, um juízo. Entende esse pensamento? É como se na visão do quarto reino, que é Roma, o Império Romano, já se iniciasse, ele está tendo a mesma visão, ele está vendo a besta, que é o Império Romano, e está vendo agora o trono, iniciando-se em julgamento e abrindo-se os livros. Ele continua. Então estive olhando, na mesma visão ainda. Então estive olhando, por causa da voz, das grandes palavras que o chifre proferia, estive olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito. Até que o animal, que animal? Império Romano. Até que o seu corpo fosse desfeito. Império Romano. E entregue para ser queimado pelo fogo. E quanto aos outros animais, que outros animais? Babilônia, Medo-Persa, grego. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia, foi-lhes prolongada a vida até certo espaço de tempo. E eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha, aqui sim, já é outra visão, certo? E eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha nas nuvens, olha a visão que Daniel tem aqui agora. A segunda vinda de Cristo. Eis que vinha nas nuvens do céu, como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias. Olha só porque ele falou do ancião de dias. Depois da morte do quarto animal, que é o Império Romano, ele é morto, o seu corpo é desfeito, os demais impérios ainda permanecem por um pouco de tempo, mas sem poder. Agora ele vê a segunda vinda de Cristo, vindo nas nuvens, como filho do homem, dirige-se até o ancião de dias e fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado, isso aqui é repetido várias vezes no livro do Apocalipse, e foi-lhe dado o domínio, a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Olha que legal, olha que interessante. No capítulo 2 ele vê a primeira vinda de Jesus, a pedra que cai da montanha. Agora, no capítulo 7, ele vê a segunda vinda do Senhor Jesus. Olha o Apocalipse em Daniel aí. É maravilhoso, né? E aí Daniel ele fecha no versículo 15, quanto a mim, Daniel, meu espírito foi abatido dentro do corpo. E as visões da minha cabeça me perturbaram. É claro, Daniel ali não tinha. Hoje em dia nós temos o Apocalipse, nós temos o próprio livro de Daniel para compreender, nós temos o livro Apocalipse, onde eu tenho o começo, está mastigadinho lá para você pegar e tentar compreender as possíveis interpretações. Mas na época de Daniel, ainda que ele fosse cheio do Espírito Santo, ele ainda não tinha essa concepção, esse conhecimento da palavra. Então não adianta só ter o Espírito Santo se eu não conheço a palavra. Daniel, naquela época, tinha o Espírito de Deus, mas
não tinha essas revelações que foram dadas a João. Então, ele teve o seu espírito abatido dentro do corpo, porque as visões lhe perturbaram. Ele, Cheguei. ele não Pode tinha a falar. história, né? Nós temos a história. Tinha a Ele história. não tinha a história. Né? As coisas que ele estava vendo ainda ia acontecer. Ele está vendo coisas aí que iria acontecer 500 anos antes de Cristo, né? A invasão de Medo-Persas derrubando a Babilônia, a invasão da Grécia derrubando Medo-Persas, a invasão já está no ano 160 antes de Cristo, Roma tomando a Grécia, invadindo e tomando a Grécia. Quer dizer, ele não tinha a história, ele não tinha as profecias cumpridas. Nós temos a história, nós temos os profetas, a lei, nós temos Cristo, nós temos a Bíblia, nós temos o Espírito Santo, nós temos a história. Com certeza. Então é isso. Quem quiser, inclusive, depois dar continuidade à leitura de Daniel 7, dentro dessa linha de juízo de Cristo, segunda vinda de Cristo, tem muito do Apocalipse dentro de Daniel e tem muito de Daniel dentro do livro do Apocalipse. Então é só sentar e dar uma boa lida. Depois ele vai continuar falando que são os quatro animais, que a gente trouxe aqui, né? Os quatro animais são quatro reis, os santos do Altíssimo receberão um reino por toda a eternidade, etc. É isso, pastor Girival. Alguma coisa a ser pontuada? Se não, fica o convite para a semana que vem nós entrarmos no assunto novo céu e nova terra. Novo céu e nova terra. Novo céu e nova terra? Como assim? É aqui na terra? É no céu? É um outro planeta? É a nossa terra que será transformada? Por isso que está dizendo que é um novo céu, que é uma nova terra? Ou nós viveremos em outro planeta? Ou nós seremos anjos, ficaremos flutuando em cima das nuvens, numa cidade em cima das nuvens? Geralmente, quando a gente vê aquela foto da Nova Jerusalém, a gente vê a nuvenzinha embaixo e a cidade toda dourada em cima, né? E a gente morando lá, uma auréola em cima, aqui todo vestido de branco. Será que é isso mesmo? Então, aguardo todos vocês na nossa próxima live. Ótimo, muito bom, Luiz. Amigos, vocês que ficaram conosco até agora, muito obrigado. Quero dizer para você, entre na playlist, entre aqui no canal. Aqui nesse canal é Tempo de Oração, que é uma extensão do Ministério Tempo de Oração. E nós estamos trazendo orações, mensagens. Todo dia nós estamos orando 5h15, meio-dia e 15 e 18h15. Procure participar aqui do canal, principalmente dessa playlist, falando do Apocalipse, onde o fim é o começo. E sempre quando você receber uma live, um vídeo, ou então participar das aulas aqui, das videoaulas, você procure dar um joinha, dar um like para impulsionar mais ainda a plataforma do YouTube, né, o algoritmo, para outras pessoas assistirem, tá bom? Se inscreva no canal quem não é inscrito e compartilha com outras pessoas. Deus abençoe todos vocês e até a próxima, Luiz. Um abraço para você, meu irmão. Forte abraço a todos, até o novo céu, a nova terra e ano novo, hein? Tudo novo. Forte abraço. Tchau, Tchau. tchau.